Esse vídeo aqui é casadinho com um vídeo que eu falei sobre cristianismo pagão. Vou contar uma história que eu não contei naquele. Aqui na minha cidade teve um pastor que ele fazia os votos. Voto do Salmo 34. Sabe o que isso significa? Significa que a pessoa tinha que dar R$ 34 para receber a bênção prometida no Salmo 34. Acho que era o Salmo 34. Voto do Salmo 51. Sabe o que isso significa? Significa que para a pessoa receber o restabelecimento da comunhão com Deus, receber a bênção que está no Salmo 51, a pessoa tinha que ofertar R$ 51. O voto do Salmo 91, que melhora mais ainda, né? Para você ter o onipotente na sua vida, para você descansar à sombra do onipotente, para você ter as bênçãos do Salmo 91, você tinha que dar R$ 91. Agora pensa, é claro que tinha o voto do Salmo 150, para você ter a alegria de Deus, a alegria em louvar a Deus, era importante que você contribuísse com a quantia de R$ 150. Esse tipo de coisa infantiliza a fé. Vou contar outra história rapidinho. Uma mulher, uma mãe de família, que uma vez o meu pai, pastor, foi visitar, ela disse para ele: Deus é obrigado a me abençoar. Deus é quem me colocou no mundo, então Ele é obrigado a garantir para mim o que eu preciso. Isso tudo está dentro de uma lógica de infantilização da fé. As pessoas lidam com Deus como se elas fossem criancinhas. E muitos pastores aproveitam essa condição e se colocam como se fossem os papais, os babás dessas crianças espirituais. Não estou falando aqui de gente que está chegando agora, que precisa das bases cristãs, que está aprendendo sobre o Evangelho. Não. Eu estou falando sobre gente velha, e velha de igreja, que é infantilizada. A relação dela com Deus e com a igreja é uma relação infantilizada. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Vinícius, tenho esse canal aqui no YouTube que eu gostaria que fosse um espaço para a gente conversar sobre a vida, sobre a igreja, sob a perspectiva do Evangelho de Jesus, sem neura, sem maluquice, de forma mais saudável e leve possível. Então deixa a sua opinião para que seja mesmo um diálogo. Eu falo daqui, você opina daí, a gente vai trocando essa ideia. Tem gente que não consegue comprar um carro sozinho. E eu não estou falando de uma pessoa que precisa de um auxílio técnico, de uma opinião técnica, não. Estou falando de uma pessoa que para comprar um carro ela tem que pedir a opinião do pastor. Ah, porque o pastor entende de carro, é mecânico? Não! Tem pessoa que para namorar ele precisa da opinião da pastora, do líder, porque ele próprio não consegue ter a maturidade espiritual suficiente para detectar, para perceber em alguém ali as características que serão boas para ele dentro dessa relação. Então ele precisa de alguém para validar, para falar: eu te abençoo, meu irmão, vai lá, namora, vai lá, compra o carro, compra a casa, muda de emprego, compra a camiseta, qualquer coisa. Pelo amor de Deus, relações infantilizadas. Muitas igrejas criam uma cultura onde o líder é como se fosse o único cara que tem acesso a Deus. Então, tudo que a galera da igreja quer saber sobre Deus é por intermédio do líder, né? O líder tem que mediar todas as relações ali como se fosse um sacerdote do Antigo Testamento que fica ali oferecendo sacrifícios em nome da pessoa. Gente, é triste como essa lógica ela acaba favorecendo tanto a pessoa imatura que não quer crescer e ela quer se cercar de pessoas que digam o que ela deve ou não deve fazer, o que ela pode ou não pode fazer. Então ela se cerca de gente assim. E claro, vai beneficiar os líderes que estão doidos para ordenar, para mandar em todo mundo. Tem ali um grupo de pessoas que não sabem o que fazer, infantilizadas, pessoas que não têm maturidade em Jesus. Essas pessoas precisando de alguém que diga o que pode ou não pode, é claro que vai ter alguém, um líder que vai se aproveitar disso. Opa, é comigo mesmo, vou te orientar, pode deixar comigo. Eu vou dizer exatamente o que você pode e o que você não pode fazer, com quem você pode se casar, onde é que você pode morar, se você pode ou não pode se mudar. Se houvesse maturidade por parte das pessoas, crítica, isso já eliminaria
muita coisa. Presta atenção nessa passagem do apóstolo Paulo, que ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos. A gente bate forte nos líderes, né? A gente sempre está aqui no YouTube. No YouTube tem muita crítica a esses líderes que protagonizam escândalos financeiros de toda ordem, né? Aqui, picaretas da fé. Muita gente batendo nesses líderes. Mas nós temos que entender que esses líderes, essas figuras que se apresentam assim, elas só existem porque tem povo. Porque tem público, porque o público tem coceira nos ouvidos e eles se cercarão de líderes, de pessoas que vão dizer aquilo que eles querem ouvir. É muito ruim quando você vê um cara que está ali pregando prosperidade, falando só de prosperidade financeira e falando o tempo todo que Deus vai te dar carro, casa, que Deus vai multiplicar a sua renda, que Deus vai fazer e acontecer, dá tanto que Deus vai te dar 10 vezes mais. Dá raiva na gente ver isso. Mas o que me dá mais raiva é ver que o lugar onde isso está sendo dito está cheio. Todas as cadeiras estão ocupadas e tem gente aplaudindo, dizendo é isso mesmo. Porque as pessoas que estão ali também são culpadas, se não forem as principais culpadas. Se não tem público, não tem líder falando essa besteira. Não tem um cara ali falando essas coisas horrendas em nome de Deus. Falam porque tem gente querendo. Eles estão falando que Deus vai dar 10 vezes mais se você contribuir, se você vender o seu carro e der na igreja, se você vender sua casa e der o dinheiro na igreja, que Deus vai te dar 10 vezes mais, como se a igreja fosse uma plataforma de investimento. Isso acontece porque tem gente querendo investir, tem gente querendo vender carro e dar para os pastores. Tem gente querendo fazer isso porque são gananciosos. Porque querem mesmo receber 10 vezes mais. Se aparece um pastor dizendo, olha, Deus vai multiplicar o que você colocar aqui, e ninguém coloca nada, e a pessoa abre a Bíblia, estuda, dá as costas e sai dessa igreja, acabou. O pastor vai falar isso uma vez só e acabou. Porque não vai ter mais público. O problema é que a galera quer isso mesmo. Isso é o que eu chamo de infantilização da fé. A pessoa que se aproxima de Deus como se Deus fosse Papai Noel. Deus fosse um Papai Noel com um monte de presente para dar para essa pessoa. E a pessoa quer os presentinhos, sem entender que a vida com Deus é um relacionamento. Deus nos convida para um relacionamento, não para uma troca. Olha, você me dá culto, você me dá dinheiro, você me dá os seus rituais e em troca eu te dou bênçãos. Eu te dou prosperidade, eu te dou o seu marido de volta, eu te dou uma namorada, eu faço isso e aquilo por você. E isso não é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é uma vida com Deus. É de fato andar com Deus. É considerar Deus, como diz o provérbio, é considerar Deus em todos os nossos caminhos. Mas isso as pessoas não querem. Sabe o que elas querem? Elas querem alguém para dar regra para elas. Porque assim é a criança. A criança precisa de um adulto dizendo o que ela pode ou não pode fazer. Então a gente se cerca de pessoas, de líderes, de gente, pastores, que ficam dizendo, olha, faz isso, não faz aquilo, ó, isso aí você não pode, isso aqui você não pode beber, isso aqui você não pode comer, nesse lugar você não pode ir. Aí a gente se sente seguro. Porque tem alguém colocando a cerquinha. Sabe quando a gente está ali no bercinho, quando a gente é novinho, e aí tem a cerquinha, a grade do berço para impedir a gente de fazer uma maluquice? Aí tem esses líderes cuidando das criancinhas espirituais, que não fazem questão de crescer, de amadurecer, que precisa o tempo todo de alguém ficar direcionando, ó, vai por aqui, não compra isso não, ó, não usa essa marca não, nós estamos sabotando essa marca, não compra nada disso não, compra disso daqui. E aí fica parecendo que a gente tá todo mundo num parquinho, cada um construindo o seu castelinho e o líder supervisionando para ver se tá todo mundo fazendo tudo bonitinho. Numa relação madura com Deus, as coisas vão se complexificando. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí você percebe que servir a Deus não é um conjunto, não é seguir um conjunto de regras.
Obedecer a Deus é estar, mais uma vez, dentro de uma relação. Quando você está em uma relação saudável, tem coisas que você não faz, não é porque é errado, é porque aquilo, naquele momento, desagradaria a outra pessoa com quem você se relaciona. Tem coisas que você faz, mesmo sem querer fazer, para poder agradar aquela pessoa com a qual você se relaciona. A vida com Deus é assim, nós nos relacionamos com Ele. Eu abro mão de certas coisas, não porque aquilo não pode, é bobo, não é por isso. É porque eu sei que isso pode desagradar o coração de Jesus, então eu não faço. Ou tem coisas que em determinados momentos eu deixo de fazer, porque naquele momento aquilo pode ser prejudicial. Tem coisas que a gente faz por amor a Deus, mesmo sem a gente querer fazer. Porque servir a Deus não é um negócio onde eu tenho vontades e cumpro certos rituais para que Deus realize as minhas vontades. Não, é estar dentro de uma relação. E para agradar essa pessoa que eu amo, esse Deus que eu amo, eu nego, eu deixo de fazer certas coisas. Eu carrego a minha cruz, eu começo a fazer outras, eu me coloco sob determinada disciplina, eu passo a ler a Bíblia, eu passo a orar, eu passo a fazer coisas que talvez eu nem estava acostumado a fazer, mas agora eu faço porque eu quero agradar a esse Deus que tanto me amou. É uma relação de amor, é uma relação de carinho e de cuidado, não é uma troca, não é uma barganha. Não é eu aqui, criancinha, dando berros para Deus atender os meus pedidos e eu esperneando no parquinho. Não, é relação madura, é uma relação adultecida. O que é o pecado? Olha, tem coisa que pode ser pecado para mim e para você não é. Vamos colocar aqui a situação, por exemplo, de um futebol. Se eu sou uma pessoa muito nervosa, se eu perco a calma, se eu perco o controle facilmente, então talvez jogar futebol ou participar de certas atividades que contêm disputa, se eu sou uma pessoa extremamente competitiva e aquilo me faz mal, então talvez é melhor eu evitar. Aquilo pode ser pecado para mim, porque aquilo me provoca coisas ruins, sentimentos ruins. Mas você é um cara de boa, você vai, joga, brinca, se diverte, e aquilo é bom para você, você sai dali com a cabeça tranquila, aquilo é ótimo. Para você é uma bênção, para mim é um pecado. A bebida alcoólica, por exemplo. Para muita gente é bênção. É um momento de estar ali com os amigos, de repartir a vida, de trocar uma ideia, de tomar alguma coisinha ali, tranquilo. Para outros, aquilo ali é só o primeiro passo para a embriaguez e da embriaguez ao vício e para a destruição de um lar. A gente só começa a pensar nessas coisas, a gente só começa a entender a vida de uma forma mais complexa, sem regrinhas, quando a gente já tem uma certa maturidade. O meu convite para você é: vamos ser mais maduros? Vamos encarar a fé com mais maturidade? Isso é bom, gente. É para isso que Deus nos chama. Deus abençoe você. Eu quero saber a sua opinião sobre as coisas que eu coloquei aqui. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudo e responder depois, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!